Pois bem, meus amigos, a nossa primeira sirigaita tupiniquense, a dona Janja Lula da Silva, conseguiu se superar no quesito barraco internacional. Bom, como todos vocês já sabem, o sapo cachaceiro que desgoverna este país está passeando na China com a sua carreta furacão. E no meio dessas conversas, eis que acontece um encontro entre o presidente tupiniquense e o ditador chinês, ou quer dizer, líder, é assim que a extrema imprensa fala, né? O líder da China. E a primeira sirigaita que lá estava pegou o microfone, ela não tinha que falar, mas ela pegou o microfone e quis falar. Começou a reclamar do TikTok, que, pasmem, está favorecendo a extrema-direita. Está favorecendo a extrema-direita tupiniquense. Bom, depois disso, vocês já sabem o que aconteceu, né? Foi dedo no toba, confusão e gritaria, o festival do bote com o bumbum na redação da Globo News. E agora de manhã, até o próprio sapo cachaceiro teve que dar uma entrevista falando sobre o assunto. E spoiler, a emenda foi pior do que o soneto. Então, meu amigo, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E vamos começar com a matéria que trouxe o caso à tona diretamente do blog da Mocreia Sadi do G1. Ela e o Valdo, o dançarino carnavalesco da Vênus Platinada, fizeram uma apuração. Adoro as palavras que eles usam. Alguém da comitiva ligou pra eles e contou o babado, a fofoca. Eles foram lá no blog deles e publicaram, né? Mas eles estão dizendo na Globo que foi uma apuração muito diligente de dois jornalistas competentíssimos. Mas vamos aqui à fofoca. Janja cria constrangimento em encontro de Lula com Xi Jinping ao falar sobre TikTok. Primeira-dama disse que o algoritmo favorece a direita. Imagina se prejudicasse. O presidente chinês respondeu que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. Mas, segundo as informações, não foi uma coisa assim, Xi Jinping falou: ah, mas vocês podem banir e regulamentar. Não, ele falou contrariado. Ah, é? Tá ruim? Então bane o aplicativo, regula o aplicativo, faça o que vocês quiserem na banânia. Tira essa mulher daqui que tá me enchendo o saco. Em minha livre adaptação, como diz a Bárbara, né? Nas vozes da minha cabeça foi assim que aconteceu. Mas vamos ver os detalhes interessantíssimos. A primeira-dama Janja protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês e a delegação brasileira ao pedir a palavra. Pausa aqui. Ninguém tinha que falar nessa reunião. Ela quebrou o protocolo, pediu a palavra para reclamar de um aplicativo chinês na China. Enfim, pediu a palavra para falar sobre os efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representa um desafio em meio ao avanço da extrema-direita. O Xi Jinping está com esse TikTok criminoso favorecendo a extrema-direita. Socorro! Para ela, o algoritmo favorece a direita. Segundo relatos, ela ouviu do próprio chinês. O próprio Xi Jinping foi lá passar um sabão na primeira sirigaita. O presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir a plataforma se quiser. Agora é que vê o bastidor, fofoquinha interessante. Nas palavras de um ministro, já guardem essa informação porque o Lula tá meio full pistola porque vazaram isso daqui pra mídia. Então foi um ministro do Lula que nos trouxe essa fofoca de qualidade. Não sei quem é, mas agradeço. Ninguém entendeu, abre aspas, nem o tema e nem o pedido, fecha aspas. É normal, né? Quando a primeira sirigaita fala, é difícil de entender mesmo, ela tem probleminha. Para falar em um encontro em que não havia falas previstas de ninguém. Ninguém ia falar. Aí a primeira sirigaita foi lá. Na avaliação de um integrante da comitiva, temos mais um alcoviteiro aqui, a situação foi constrangedora e se tornou ponto negativo de uma viagem com resultados positivos para o Brasil. Aí eu não sei.
as negociações são meio esquisitas, mas enfim. Além de Xi Jinping, porque não foi só ele que ficou incomodado, a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada com o comportamento de Janja durante o encontro. Nem o Xi e nem a esposa dele gostaram do que a primeira sirigaita fez. A postura da brasileira foi considerada desrespeitosa em relação ao presidente ditador da China. Realmente, né? Integrantes da comitiva lembram que o TikTok está no centro de uma disputa nos Estados Unidos, onde o governo americano tenta forçar a venda da participação da empresa chinesa para uma companhia americana, algo que tem gerado irritação do governo chinês. E aí, eles entraram em contato com a assessoria da Janja, ninguém se manifestou, mas o Lula se manifestou. E eu já chego lá. Mas quem trouxe um detalhe interessante foi a Chatuza Neri ontem de noite lá na Globo. Não vou passar, obviamente, todo o vídeo de 5 minutos, só essa partezinha aqui bem rápida, onde ela revela como é que essa conversa foi parar lá no blog da Mocréia Sadi. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de 2 excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. E nessas questões de corte, quando se tem vazamento assim, isso acaba revelando esse tipo de circunstância. Então vocês ouviram Chatuza Neri dizendo com todas as letras que foi vazado pelo pessoal que estava lá, que era bem restrito, era só os ministros do Lula, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Vocês já ouvirão isso da boca do próprio Lula daqui a pouquinho, mas que nem dentro do PT, do governo, o pessoal gosta da Janja e vazou o negócio para mídia. A apuração diligente de Valdo Cruz e Mocréia Sadi é... Alguém ligou para contar a fofoca que eles publicaram no blog. E agora, pessoal, agora poucas horas atrás, às 9 horas da manhã, o Metrópolis divulga uma entrevista do Lula em que o repórter pergunta sobre o assunto. E eu sei que muitos de vocês não gostam de ouvir a voz do Lula, mas essa é para dar umas risadas, porque tá bem constrangedor isso daqui. Vamos ouvir a explicação do sapo cachaceiro. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar.
Sabe que nós temos que lamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa. Ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. A lacrada só funcionou para os puxa-saco que estavam ali para aplaudir qualquer coisa que o Lula falasse. Porque, assim, não vem com essa história de machismo, ai, não sei o quê, sexismo, ai, blá, blá, blá. Se fosse a primeira-dama dos Estados Unidos, se fosse o marido de uma líder mundial que tivesse feito, seria criticado do mesmo jeito. Foi uma quebra de protocolo, ninguém tinha que falar nada, o Xi Jinping não gostou, a esposa do Xi Jinping não gostou, mas nós estamos adorando este barraco porque é uma treta interna. E a gente quer que a esquerda tenha muitas e muitas tretas internas. Agora, esse negócio de dizer que ela falou porque ela não é cidadã de segunda categoria, não cola. Não cola. Ela não é presidente, ela não é representante do Brasil, ela não recebeu o voto, ela tinha que ficar com a boquinha fechada e fazer o papel dela de primeira-dama. E ela não fez. Mas por que eles têm tanta gana de regulamentar? Na verdade, regulamentar é uma palavra bonitinha para censurar as redes sociais. Exemplo, vou dar 2 aqui para vocês, recentes. Ó, a AGU vai notificar plataformas contra notícia falsa envolvendo Janja. Eles estão irritadíssimos com isso daqui. Circula nas redes sociais a informação de que a primeira-dama viajou à Rússia com 200 malas. Algumas postagens insinuam que na bagagem havia dinheiro desviado do INSS. Então, se é uma notícia falsa, apaga esta notícia. Nós já temos leis para isso. É simples, não precisa censurar toda a internet porque o coleguinha foi lá e postou uma notícia falsa. E se essa notícia é tão falsa, por que vocês estão tão incomodados? Eu tenho uma ideia boa para dar para o governo. Quer desmentir essa notícia? Começa a mostrar o que a Janja leva na bagagem. É porque a gente fica curioso, né? A Janja viajando uma semana antes do Lula, aquele avião todo praticamente só para ela e meia dúzia de gatos pingados. O que raios eles levam nesses aviões? Façam aí vídeos e postem no Instagram da primeira-dama. Ela não é blogueirinha? Mostra o que ela tá levando. E essa outra aqui que é melhor ainda. Olha o tipo de coisa que eles consideram fake news da extrema-direita que tem que ser censurado para proteger as mulheres, as crianças, os gays, os velhos, etc, etc. Postagens como essa daqui do Zema. Justiça rejeita pedido do PT para Zema apagar posts sobre fraudes no INSS. Juíza do TJDF, então, quando não é, né, os magnânimos, quando é o pessoal que fez concurso, que tem carreira de juiz, que entende o que está escrito nas leis, que não fica com essa criatividade jurídica, a censura não impera. Ó, a juíza afirmou que a forma como Zema se manifestou faz parte da cena política e o PT não poderia ter o pedido atendido sem que antes o governador apresentasse a sua defesa. O que é que o Zema postou de tão grave para a democracia tupiniquense? Tá aqui, ó, a postagem que ele fez no X. Diz o Zema, abre aspas, mais de 6 bilhões foram desviados do INSS e só um ministro caiu. Até agora, só ouvi verdades. Mais uma vez, a corrupção mostra sua cara no governo do PT. Estamos no governo do PT, o roubo, corrupção, até aqui, ok. Queremos CPI, investigação sem blindagem e cadeia para quem roubou. Não pode querer isso na democracia? Roubar a aposentadoria é covardia, 100% verdade. Proteger companheiro corrupto é cumplicidade. Isso daqui para eles é considerado fake news. Claramente um post de opinião sobre um escândalo bilionário de corrupção, de assalto a aposentados e velhinhos que aconteceu no governo do PT. Não tem pra onde fugir. Ah, mas a entidade foi cadastrada no governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro cadastrou a entidade de, sei lá, do amigo do Lula, do irmão do Lula, porque essa galera toda do sindicato é ali
coleguinha do PT, né? O Bolsonaro seria um idiota se ele fizesse um negócio de uma fraude para favorecer o adversário político dele e os sindicatos que vivem enchendo o saco. Então, o PT afirma que as declarações são falsas e não possuem qualquer embasamento na realidade. Só que, digam para mim, se isso daqui é ou não é um post de opinião e se censurar isso aqui é ou não é coisa de ditadura. Que eu não gosto de ouvir as verdades inconvenientes. Mas, enfim, agora aqui no vídeo, eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse barraco da primeira sirigaita tupiniquense? Será que depois desse cala-boca do Xi Jinping e da primeira-dama ditadora, sei lá, lá da China, será que ela vai dar uma sumida dos eventos ou ela vai dobrar a meta como a Dilma? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!